Enquanto a professora escrevia no quadro negro o que seria estudado no dia, as alunas do pensionato Von Neuelk para meninas prestavam atenção em todos os seus movimentos. Emily Sage, de 32 anos, riscava a superfície da lousa com sua letra cursiva e um giz branco. De repente, as 13 alunas presentes na sala de aula perceberam algo bizarro. Outra pessoa surgia ao lado da senhorita Sage. Uma mulher idêntica a ela, imitando todos os seus movimentos, mas sem qualquer giz em suas mãos. Imediatamente as meninas ficaram assustadas e chamaram a atenção de Emily. Ao se virar, a jovem professora não viu nada. Em outra ocasião, as meninas identificaram a mesma pessoa, igual a professora de francês, parada na frente da sala de aula, enquanto Sage, de carne e osso, andava no jardim da escola na Letônia. Sejam bem-vindos ao nosso canal Serial Crimes. Eu sou Daniele Vendramini e hoje trouxe um caso que vai deixar todos vocês de queixo caído, pois se trata de um caso sobrenatural que ocorreu em uma escola na Letônia. Esse caso ocorreu em 1845 com Emily Sage e se trata de um fenômeno de bilocação. Para quem não sabe, esse fenômeno é um fenômeno supranormal em que o mesmo indivíduo aparece simultaneamente em dois lugares diferentes. E se você já se interessou por esse caso e quer que eu traga mais casos como esse, faz o seguinte, deixe seu like aqui e se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum caso que trarei para vocês semanalmente, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao caso. Emily Sage era uma professora extremamente querida pelos seus alunos, mas apesar de ser considerada uma boa professora, em 16 anos de magistério ela mudou de escola, ou seja, mudou de trabalho 19 vezes. O que fazia com que todos se questionassem o porquê dessa atitude, já que por onde ela passava, todos a queriam muito bem. Foi então que em 1845, quando Emily já possuía 32 anos de idade, ela estava dando aula em um pensionato chamado Von Neuelk, que era voltado apenas para meninas. Foi quando alguns fatos bizarros começaram a acontecer, fazendo com que as pessoas finalmente descobrissem o segredo que a fazia mudar de escola frequentemente. Emily possuía um doppelganger. Doppelganger é uma palavra proveniente do alemão que se refere ao fantasma de uma pessoa viva e está diretamente associada à teoria do gêmeo mau. A teoria do doppelganger defende que um duplo etéreo composto de uma matéria sutil assumiria uma aparência idêntica ao do ser físico, de carne e osso, ou seja, seria uma espécie de sósia ou uma sombra ou até mesmo um fantasma da pessoa viva. Enfim, é uma cópia sua, né, que te acompanha sempre. Alguns estudiosos acreditam que se essa cópia aparece para você, significa que a sua morte está se aproximando. E outros estudos também indicam que só você consegue ver essa cópia. Porém, alguns estudiosos afirmaram que sim, outras pessoas conseguiriam ver seu doppelganger. Por isso que algumas pessoas acreditam ter visto, de repente, uma pessoa em outro lugar idêntica a você, mas que na verdade não era você que estava lá. No dia em que tudo aconteceu, Emily estava dando normalmente sua aula, como de costume. E naquele dia estavam aproximadamente 13 meninas na sala de aula. Em algum momento em que a professora escrevia no quadro, todas as alunas começaram a ver o doppelganger da professora. O fantasma que estava vendo era idêntico a Emily e estava ao seu lado imitando todos os seus gestos, escrevendo no quadro da mesma forma que ela fazia. Porém, não tinha nada na mão, não tinha giz para escrever, porém executava exatamente os mesmos passos e movimentos de Emily. E essa foi a primeira vez que elas viram um clone da professora. Todas as professoras e alunos moravam naquele pensionato e como se encontravam constantemente, os fatos sombrios começaram a acontecer de forma mais intensa. Como em um dia onde todos estavam jantando no refeitório e apareceu alguém atrás da professora Emily, que naquele momento estava também se alimentando como as outras pessoas estavam fazendo.
Essa pessoa começou a imitar a mesma ação de comer, mas não segurava nada nas mãos. Tampouco estava comendo verdadeiramente, mas estava ali, imitando todos os gestos da professora. Essas foram as primeiras vezes que viram o doppelganger da Emily. As crianças que conseguiam ver esse fantasma começaram a pensar que aquela pessoa poderia ser até mesmo a irmã gêmea da professora, e algo intrigante é que toda vez que a doppelganger aparecia, ela ficava fraca e um pouco anestesiada, como se estivesse perdendo os sentidos. Na verdade, a própria Emily não conseguia ver o fantasma, ela não conseguia conversar e nem interagir com esse fantasma, e sequer percebia que as alunas, as outras pessoas, conseguiam vê-lo. E como aquela cena estava se tornando constante, as próprias alunas começaram realmente a acreditar que se tratava da irmã gêmea da professora. Só que as coisas começaram a piorar. Aquele fantasma não se limitou a imitar os gestos de Emily, mas sim, ele começou a ter vontades próprias e começou a fazer coisas diferentes. No verão de 1846, 42 alunas estavam no hall da escola esperando para começar a aula de costura, até que a professora chegou e todas entraram numa sala e foram tomando seus lugares normalmente. Pela janela, eles conseguiam ver a professora Emily no jardim da escola passeando bem tranquilamente. Foi quando a professora precisou sair de sala e assim que ela saiu, o fantasma entrou na sala e se posicionou na cadeira, como se ela fosse dar aula para as meninas. E todas ficaram muito assustadas, porque ao olhar pela janela, elas conseguiam ver a professora no jardim, mas a professora também estava na frente delas, sentada, pronta para dar aula. As 40 alunas tentaram então se comunicar com esse fantasma, chegando perto dele, tentando conversar, mas ele não respondia, simplesmente não interagia com elas. Até que uma delas resolveu tentar tocar esse fantasma. E ela descreve que ao tentar tocá-lo, parecia que havia uma força em volta do fantasma que não deixava chegar perto, que empurrava. Elas continuaram tentando até que conseguiram encostar naquele fantasma. E foi nesse momento que ele simplesmente desapareceu. As meninas então saíram da sala assustadas para relatar o fato à diretora e à própria professora Emily, que afirmava que estava a todo momento no jardim. E relatava que quando estava no jardim, ela pensava o quanto que ela gostaria de ensinar costura às alunas. Parecia que o fantasma estava sendo guiado por seu pensamento, fazendo a vontade dela naquele momento. Ela relatou que em alguns momentos do dia, ela sentia como se alguém estivesse sugando a energia dela, pois ela se sentia muito cansada. Todo mundo que era próxima da professora alguma vez já tinha visto esse fantasma, mas ninguém falava sobre isso, nem com ela, nem com ninguém. Porque nessa época as pessoas da cidade que eles moravam eram pessoas muito supersticiosas e tinham muito medo do sobrenatural. Então evitavam comentar sobre esses casos. Da mesma forma, tentavam proteger Emily por ser uma pessoa muito querida por todos. As pessoas tinham medo que algo acontecesse com ela e com sua família. Afinal, era uma época em que se falava muito em bruxaria e punições a elas. Dessa forma, decidiram fingir que nada daquilo estava acontecendo. No pensionato, Emily tinha uma colega de quarto que dormia no mesmo quarto que ela, que também era professora. E essa professora afirmou ter visto algumas vezes um fantasma sair do corpo dela enquanto ela dormia. E se parecia com uma projeção astral, que é quando o nosso corpo astral, ou seja, nossa alma, sai do corpo físico e fica viajando pelo campo astral. E essa projeção pode explicar o fato do dia em que as alunas viram que a professora estava dentro de sala e no jardim ao mesmo tempo. E depois desse episódio, uma das alunas contou para os pais o que havia acontecido e os pais foram questionar o fato com a diretora, perguntando se aquilo era verdade, pois ela não era a única que havia visto e algumas outras alunas também estavam comentando sobre isso. A diretora, a princípio, não disse que aquela história não era real, mas também não disse que era, mesmo sabendo que era verdadeira. Porque muitas pessoas do pensionato já haviam visto o fantasma por diversas vezes. Mas apesar das aparições, o fantasma não fazia nada. Nada de ruim acontecia quando ele aparecia.
e com isso ela decidiu não relatar a verdade, porque ela também gostava muito da Emily, então ela resolveu deixar as coisas como estavam, já que ninguém estava se machucando. Mas alguns pais continuaram incomodados com o fato da professora ainda estar dando aula nessa escola e começaram a tirar suas filhas de lá. A diretora, diante da situação, não teve opção e demitiu Emily. Quando ela estava fazendo as malas para sair da escola, muitos pensaram que ela iria para outra escola, já que estava acostumada a se mudar muitas vezes. Mas não foi bem isso que aconteceu. Depois que ela saiu daquele pensionato, Emily simplesmente desapareceu. Ninguém soube mais da querida professora, ou sequer se ela estava viva. Não se tem registro da morte dela, então ninguém sabia se ela havia morrido e sequer hoje não sabe-se quando e como ela morreu. A família e os amigos também não sabiam informar do seu paradeiro e ela simplesmente desapareceu. Existem estudos sobre o doppelganger que se referem a isso como um gêmeo do mal, como se fosse um espírito muito mau e ele possa ter feito algo ruim para ela. Também acredita-se que, na verdade, não se tratava de um fantasma, mas sim de uma projeção astral que ocorria frequentemente sem que a própria professora precisasse estar dormindo para que isso acontecesse. Ela simplesmente saía do corpo físico sem controlar isso, por isso ela mesma não conseguia ver aquele espectro. Na verdade, esse caso se tornou um enigma, por não sabermos até hoje o que aconteceu com Emily, após ela ter abandonado o pensionato. Sequer mesmo a sua família teve notícias da professora. É um caso contado como real e não uma lenda urbana, mas que alguns estudiosos acabaram entrando em conflito sobre o que realmente poderia estar acontecendo com a jovem Emily. Agora é sua vez de escrever aqui nos comentários o que você pensa desse caso. Você acha que era realmente uma projeção astral ou um fantasma clone da professora? Ou será que foi um complô da escola para demitir a professora? Afinal, são tantas pessoas ruins que existem no mundo que não dá para duvidar. Algumas pessoas são capazes de tudo para conseguirem o que querem e talvez a pobre professora foi quem acabou pagando. Mas enfim, como saberemos? Ficaremos em nossa hipótese, pois a verdade tem muitas faces, às vezes mais do que nós imaginamos. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, me despeço já te convidando para assistir, você sabe o quê? E já sabe quando. Mas eu vou falar para os novatos aqui do canal, para que eles não se esqueçam que é o próximo vídeo na próxima sexta. E é isso, povo, estou indo, deixando meu grande beijo, desejando a todos uma ótima semana.